Bom dia, mulheres! Sejam bem-vindas por aqui para nos acompanhar em mais uma live. E eu não estou sozinha, minha amiga Gina Oliveira está chegando por aqui. Minha amiga, cadê você? Eu não te vejo. Vi agora, aceitando aqui minha amiga. E temos aqui um tema muito especial para tratar com vocês, para compartilhar. Aguardando a minha amiga entrar. O sonzinho aqui já está aqui, ativando. E vamos convidar mais alguém para estar com a gente nesse bate-papo de hoje. Olá! Bom dia, minha amiga! Tô te vendo. Bom dia! Que maravilha! Tô te vendo Você me também. vê? Maravilha! Beijo! Maravilha! Que bom, que bom, que bom! Me conte aí como tá. Mais um dia de entrega. Tô bem, mais uma quinta-feira de entrega, né? De missão. Eu tô aqui mexendo num outro negócio aqui, por isso que eu tô olhando aqui. Ver se também entrou ao vivo, mas eu ainda não aprendi a usar esse outro mecanismo aqui pra gente conseguir estar em outras plataformas ao mesmo tempo. Bacana, Mas a gente vai precisamos. tentando, né, amiga? A gente vai experimentando, a gente vai se arriscando, a gente vai, né, se superando. É essa a proposta aqui para a gente conseguir levar a mensagem, né? Porque a gente já chegou nesse consenso de que é para além de nós. E a gente não pode morrer com essas informações valiosas aqui só para a gente. Então a gente está aqui se desafiando mesmo, todas as quintas-feiras, e entendendo, sabendo que o quanto isso é importante, o quanto é necessário, né? Então, estamos aqui, mais uma quinta-feira. Muito obrigada pela sua partilha, minha amiga, pela essa sua companhia aqui todas as quintas-feiras. Eu que agradeço pela sua companhia, pelo seu incentivo. Aqui estou, né? Por muita força. A gente precisa disso, né? A união faz a força e, né, em conjunto a gente se fortalece. E é para isso e por isso que estamos aqui, né? Porque a gente tem uma mensagem poderosa. Então, graças a Deus, minha amiga, pela sua vida, graças a Deus por mais um dia, mais uma quinta-feira, né, que a gente está trazendo aqui, né, de partilha. E hoje temos um tema muito especial, né, minha amiga? É um tema que a gente gosta muito de falar sobre isso, né? Sobre acolhimento, né? Acolhimento ali é a nossa chave, né? A nossa virada de chave. A gente sempre acolhe. A primeira coisa que a gente faz com o nosso paciente é o acolhimento, né? Então é sobre isso que a gente vai falar hoje. Só que é como se acolher em dias difíceis. Como que a gente pode, né, ensinar para essas mulheres se acolher em dias difíceis? Então você que está aqui com a gente, que vai assistir depois, posteriormente essa live, né? Nós vamos partilhar as dicas aqui, né? Não é conselho, porque a terapeuta não aconselha ninguém, né? A gente vai trazer conhecimentos, né? Que você pode aí agregar na sua jornada de vida para que você possa trilhar o caminho do acolhimento em dias difíceis, porque ele vai chegar para todo mundo, né, amiga? Vai bater na porta o inverno, o verão, o quente, o dia frio, né? O outono, vai cair folhas desse caminho da vida e a gente precisa se acolher nesses dias, né? Então é sobre isso que a gente vai papear nesta live. E me diga aí, minha É amiga, o sobre Instagram, não sei se está para você assim, minha amiga, ele não tá me deixando enviar convitinho para ninguém. Está acontecendo com você? Ah, que Eu nem gracinha, sei. né? Tá vendo? Eu nem sei se ele está deixando a nossa live visível. Enfim, né? Temos É aqui uma esses boa pergunta. controvérsias aqui de bastidores, porque não estou conseguindo enviar aviãozinho para ninguém. Aparece tipo assim, branco, não dá para. Não aparece acesso nenhum. Caramba. Não, para mim, agora eu tô vendo que tá tranquilo, tá funcionando normal aqui para enviar. Mas essa pergunta é interessante, se a gente tá aparecendo ao vivo para as nossas preciosas, né? Não Vamos sei, viu? Ó, a saber. Carol apareceu aqui, bem-vinda, Carol. Então deve estar visível sim. Maravilha, Carol. Tomara, tomara. Vai falando aí enquanto eu procuro aqui a informação. A gente vai falar de acolhimento, né, nessa live. E para a gente falar de acolhimento, a gente precisa sair, né, de um ponto para estar em outro ponto.
né? Então, a gente falar de acolhimento é falar de identidade, né? É falar de percepção, de propósito, é falar de consciência, né? Porque se a mulher se encontra em uma consciência de que ela não tem, né, essa noção, essa percepção de que ela é a sua prioridade, como que ela vai se acolher, né? Então, a gente precisa quebrar paradigmas para o acolhimento, a gente precisa priorizar, né? E a gente precisa olhar para os pilares da vida. Quando a gente fala de acolhimento, é importante que a gente compreenda, né? Que nós somos um ser biológico, físico, nós somos também um ser emocional e um ser espiritual. Quando eu tenho consciência das minhas partes, quem eu sou nessa dimensão toda, né? Eu consigo me acolher. Né? E aí eu vou buscar recursos. Como que eu posso me acolher espiritualmente? Como que eu posso me acolher fisicamente? Como que eu posso me acolher emocionalmente? Perdão. Né? Então, essa consciência, ela muda tudo, né? Porque se o meu corpo estiver doente, como que eu posso me acolher quando a enfermidade vier, se vier, né? E quando vier, que nós todos estamos vulneráveis, né? No físico. Como que eu me acolho? Se eu tiver um emocional, né, que, vai passar, é um período. Por exemplo, a gripe, né? Todo mundo aqui já pegou um resfriadinho na vida, né? Alguém já passou Né? aqui, certamente. Como que eu faço para me acolher em um dia que meu corpo não está tão disposto a eu dar conta das minhas atividades, preciso até mesmo faltar no trabalho, né? Se eu não tenho essa percepção de que eu sou a pessoa mais importante da minha vida, para mim mesmo, né? Eu vou ficar deprimida, vou ficar frustrada. Puxa, eu não consegui trabalhar, eu sou um fracasso mesmo. Olha só, não, tô um trapo, não sirvo para nada. Enfim, né? Isso no físico e no emocional, quando a tristeza bate a porta, né? Vai ter dia que quem aqui nunca sentiu, né? Um medo, uma tristeza, né? Parece que a alma tá gelada ali. Perdão aqui, minha amiga, acho que tá carregando aqui. Não sei se eu continuo aqui ativa para vocês. Me dê um feedback. Se você continua aqui na escuta, se você ainda consegue me ouvir. Porque tá carregando, e eu não sei se você está na escuta. Responde aqui para mim no chat, porque sua imagem tá congelada para mim. Carol, tá por aqui? Consegue me dar um feedback de que se eu estou na escuta com vocês? Carol, Gi, amiga, aguardando você voltar. Tá bom, minha amiga, eu continuo aqui, te aguardando. Tem dessas coisas, né? A Gi caiu, verdade, Carol. Gratidão por dar o feedback aqui, viu? Já estamos aguardando ela voltar. Voltou, minha Voltei. amiga. Ah, Seja bem-vinda novamente. voltei. Eu estava te escutando, mas o Não conseguia Instagram aqui, responder, né? enfim, fechei. Gratidão, Carol. Então, estava falando de como a gente começa a acolher, né? Como se acolher em dias difíceis, a gente precisa primeiro entender esses pilares, né? E de que nós somos, né? Físico, emocional, espiritual. Se eu não tenho essa noção, essa percepção de que eu sou, né, um todo, mas que eu tenho partes que precisam ser acolhidas e cada parte precisa ser acolhida de uma forma diferente, né? Eu não saio deste lugar, né? Eu fico aprisionada quando, por exemplo, a gripe vier, uma doença grave, né? E quando isso acontece no emocional, que a tristeza bate, vai ter dia que a tristeza vai bater, né? Principalmente nós mulheres, né, minha amiga, que somos oscilantes, a gente não é linear como os homens, nós temos cargas hormonais que estão sempre numa Sim. montanha russa ali. Eu sou suspeita de falar porque eu tô aqui na pele, né, no período de transição aqui, sentindo já o movimento hormonal dando uma balançada no meu barco, né? Então vai vir sim aquela. E eu preciso saber onde eu estou. Quem é essa mulher? Quem é Né? esse barco Se que está situar. nesse mar da vida? Né? Preciso Tem que saber. se situar, Então, né? Porque primeira realmente os hormônios coisa, deixam a gente meio desorientada. sim. Você já se percebeu
Desculpa, amiga, Diga, minha continua. amiga. Não, diga Não, eu ia aí, perguntar falei. para as preciosas aí se elas já se perceberam naquele dia que parece tudo muito mais pesado, né? Tudo mais Sim. difícil. E aí, possivelmente, pode ser esses dias de uma pré-menstruação, por exemplo, né? Que a gente está mais Sim. sensível e aí se esgota com mais facilidade. E aí, nesses dias, o que acontece? Parece que tudo vai ruir, né? E esse chamado de Sim. você se acolher é justamente para esses dias em que parece que tudo está desmoronando na sua cabeça. E se a gente colocar foco no que está caindo, realmente a gente se aterra. Então, como seria, né? A gente se acolher, se permitir e se dar esse momento de autoescuta, de entender o que está acontecendo, autopercepção mesmo do que está acontecendo aqui dentro, né? Para que a gente possa ser mais compassiva consigo mesmo, porque é aquela autocrítica, né, que tá lá te julgando e falando que você não dá conta de tudo e tal, essas coisas, esses pensamentos intrusivos aqui. Então, como seria se pudéssemos ser mais compassivas conosco e entendermos esses momentos de uma maneira acolhendo mesmo, né? Como momentos que vêm, mas que podem ir com mais rapidez do que se a gente se deixar soterrar por eles, né? E como é para você esses dias, minha amiga, quando acontece isso? O que você faz? Deita em posição fetal e chora, que nem eu. Não, chorar dá uma extravasada. A gente tem que se permitir também dar uma choradinha, né? Sim, 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 não acontece muito diferente, não, minha amiga. Para mim, já passou a fase do choro, eu chorava mais, eu era mais chorona, eu ainda sou chorona, mas eu era muito mais, né? Agora eu tô mais um pouco racional, tentando entender o que está acontecendo. Como eu era mais, né, a melancolia, aquela coisa mais, sabe, mais emoção ali, não que agora eu não esteja, mas eu percebo que eu tô sendo um pouco polida, né? Eu tô precisando um Ah, pouquinho sim, mais sim. ali, eu vou buscar respostas, né? Por que isso está acontecendo comigo, né? E aí eu vou para o caminho do autoconhecimento, para o mergulho interno, que é o meu diálogo interno, né? Eu vou para aquele mergulho. E ali eu fico me buscando ali, tirando coisas para fora, né? Mas aconteceu, é, aconteceu porque estava no meu controle ou está fora do meu controle? Eu tinha culpa nisso, né? Qual que é a minha parte? Eu deixei, fui negligente. E aí a gente vai se encontrando, né? Cícera, é 100% isso? Mesmo você sendo uma terapeuta? Não. Logicamente que não. Tem dia que eu me encontro perdida, que a gente fala assim, poxa, como que eu vou ali, né, resolver isso? Só que a gente faz o quê? Respira fundo, fala assim, eu não tenho a resposta no momento, mas ela vai vir. As coisas vão ficar claras, Sim, sim, né? Pode não ser de imediato, mas eu vou compreender esse sim. processo e eu sou capaz de passar por isso, né? Então, essa fase da resiliência, de que tá ruim, mas pode melhorar, vai melhorar, né? É uma fase, tá batendo muito aqui na minha porta, amiga, essa fase de consciência expandida, sabe? Fala, puxa, o ser é diferente do estar, né? Eu sou, mas eu sou uma mulher, 45 mais, né? Se aproximando aí do 46, o ano vai virar. Eu estou em uma fase, né? Ela é transitória e vai passar. Eu trago sempre essa janela da fase que eu estou, né? É como as nossas crianças, né, minha amiga? A gente tem que falar do que a gente viveu, né? Experienciou na vida. É, quem nunca, né? A gente tá com o bebê no colo, a gente não vê a hora de dormir uma noite tranquila, sem ter que acordar para trocar fralda, ou, né, verificar ali, né, se tá tudo ok com aquela criança que é tão dependente de você. A fase passou, né? Quando a gente tá passando pelo processo, parece que é uma eternidade. Quando que essa criança vai andar? Que eu vou descansar das minhas costas, né? Parece que é uma eternidade não vai Ai, a passar, gente pensa, quando é que né? vai andar logo? Quando? Parece que é uma eternidade. Parece que a minha vida inteira eu tava carregando essa criança no colo. Não parece, amiga? A gente pensava assim, né? A gente pensava assim. Sim, Mas a fase ainda mais que o passou, por bichinho vai exemplo, ficando né? bem nutrido, vai Passou. ficando um tourinho pesado, né?
as fases passam, né? Né? Só que quando a gente está passando por aquele momento, parece que essa consciência está distante da gente, né? Parece que é uma eternidade, não vai passar. É o que o cérebro traz para você, né? É uma eternidade, tá demorando demais. E aí você vai sentir o peso muito maior, né? Porque a sua mente conectou aquilo como algo que é inacabado, que não vai passar. É diferente quando a gente tem a consciência, né? Fala assim, puxa, é uma fase e vai passar. E tá tudo bem agora, eu tô chorando, tá desesperador, tá doendo, eu tenho razão para estar cansada, porque, né, eu tô numa fase ali doando muito de mim, por exemplo, as mamães, né, que estão ali se doando muito nos afazeres, cuidando dos seus filhinhos, até eles terem, né, autonomia, independência. Senão você fica naquele sofrimento eterno, eternizado por alguns anos, né? E é como se você perdesse a vida, né? Eu perdi longos anos da minha vida cuidando dos meus filhos. Tem mãe que fala isso, né? Porque ela não conseguiu ver o momento que era passageiro e que ela também poderia conciliar o autocuidado. Por isso que a gente tem que trazer a janelinha do alto amor, né? Eu me amo tanto a ponto de me cuidar Tem que tão abrir. bem, para eu estar bem para cuidar da minha criança. Falei, meu Deus, que coisa que muda totalmente, né? O sofrimento parece que ameniza. Dói, mas dói menos. Vai precisar ficar em claro algumas Sim, noites? Vai, mas vai ser mais leve, né? sim. Você falou, né, que você já foi mais chorona. Eu já vim daquele lugar que eu nunca chorava. Então, é aquela coisa, né? Equalizar aí pra, né? Sim. Quem era muito chorona, vá, sobe aqui. Quem era nada, Então, e vai, a vai gente dando vai essas equalizando, capitâncias, né? Sim, né? é incrível. Porque também nenhum dos extremos é bom, né? E quando eu tinha minhas meninas, eu pensava assim, era difícil, né? Porque, gente, olha, eu sempre gostei tanto das minhas 7 horas e meia de sono, sabe? Eu tinha um apego por aqueles sono reparador, e de repente você é mãe, não tem mais essa condição, né? De dormir sem perturbação uma noite inteira. E aí eu pensava, eu estou realizando meu sonho, então nada disso pode me desequilibrar nesse momento. Mas olha, se não fosse por isso, eu não sei não, hein? Eu ia fazer aquele discurso das mulheres que reclamam da maternidade. A Carol está dizendo que é a que não chora. Foi a criança que não chorar era meu símbolo de estar sendo forte. Sim, meu discurso era, não tenho tempo para chorar. Quando eu era criança, eu chorava muito, mas até para conseguir o que eu queria, né? E meu pai falava, ai, dá logo esse negócio para essa menina parar de chorar. Mas depois, mais madura e consciente, né? Aí eu entrei naquela umas de não posso chorar, não tem tempo para isso, não vai adiantar nada e tal. E na verdade adianta um pouquinho, a gente se pelo menos dar uma librada aqui, né? Mas Sim. o tempo todo, claro, por tudo e na frente de qualquer pessoa, claro que não, né? Aí Sim. também O equilíbrio, né, amiga? É o caminho do equilíbrio, né? é o caminho do equilíbrio. Sim. E aí a gente pode trazer para as meninas, né, esse primeiro passo de como entrar nesse autocompaixão, de auto se acolher, né? Primeiro observa, como eu disse, aqueles pensamentos que você está se criticando, falando que você é isso ou aquilo, ou, sabe, se julgando, são frases duras que você não diria para uma amiga sua, para uma pessoa que você gosta. Então, pare de falar isso para você como se fosse normal ou aceitável, porque não é, né? E o seu corpo, né, como a gente é constituído por 70% de água, e a gente já viu, né, o experimento do Massaremoto das moléculas de água, as fotografias da molécula congelada, aquela que sofreu agressões verbais e aquela que não, que ouviu coisas positivas, como elas ficavam diferentes, as positivas muito lindas, né, nas fotografias, igual aqueles floquinhos de neve do Frozen, assim, e Uhum. as que ouviram palavras duras não estavam deformadas e feias mesmo. Então,
como que as nossas células ficam quando a gente fala coisas negativas para a gente mesmo. A gente precisa parar urgentemente de ser crítico de si, porque a maioria dessas críticas não são verdades, porque se a gente for ouvir das pessoas que nos gostam da gente, elas vão abrir nossos olhos e que aquilo não é a absoluta verdade para a gente estar se repetindo aquilo por ciclo. E nosso cérebro é programado por repetição. Então, mesmo que sendo sua própria repetição, você está repetindo aquilo e se programando para acreditar realmente naquilo e aquilo começar a fazer efeito negativo sobre nós. E parece que não, mas até essas coisas negativas vão estar afetando a nossa saúde física também, não só emocional. E é nisso que a gente tem que estar se policiando o tempo inteiro. Então, quando vier esses sentimentos, essas sensações de cansaço, de dia difícil, de que você não está dando conta, observa aonde no seu corpo que está sentindo isso. Aonde você acredita que veio essa percepção e da onde vieram esses pensamentos. Mas não pergunte por que isso está acontecendo, mas pergunte onde, como eu me coloquei nesse lugar e como eu posso estar saindo disso. Né? E a partir dessa consciência de eu estou sentindo isso, isso e isso, e eu posso fazer um movimento nessa direção de acolher essa sensação em primeiro lugar e depois a gente vai ver como que pode ser decisões racionais para mudar aquele sentimento, né? Mas de primeiro faça isso, se acolha esse sentimento para não ser repulsivo. Quando você, como se diz, como você tenta, ai meu Deus, quando você tenta reter, é mais aquilo vai mais, sabe? Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Quando você deixa vir, aí deixa ir, vai mais fácil do que quando você tenta evitar, assim, tipo, se opor àquilo de maneira que fica mais violento. É aquela coisa da física, né? Ação e reação. Duas forças opostas. Quem lembra do conceito? Desacelerar, né, amiga? Desacelera. Para você se acolher, você precisa desacelerar, né? Ah, puxa, eu preciso parar o aqui e agora, né? Tipo, me encontrar primeiro nesse espaço, nesse ambiente, né? Porque as pessoas estão sempre com a amígdala cerebral, né? Essa parte do nosso cérebro, recebendo estímulos acelerado, processando um monte de coisa ao mesmo tempo. A gente não para sentir, né? O que eu tô sentindo agora, né? E aí começa a se culpar, porque nem tempo para poder parar para sentir você tem, né? Não é? E Exato, aí tocou vai no ponto sensível. atropelando, né? E vai se Então, atropelando. E aí, a partir dessa espera, dessa escuta, dessa autopercepção, ela consegue nomear aquilo e colocar aquilo na caixinha que é dela. Tipo, exatamente. olha, eu lido com essa emoção assim, então começar a fazer essa racionalização sobre o que está pensando e o que está sentindo, né? Isso é importante. Dias difíceis, né, amiga? Dias difíceis, né? São tantos, né? Tantos dias difíceis, né? E a gente também olhar para isso de uma forma da percepção do todo, né? Que os dias difíceis não vai vir só para você, só para mim, né? Todo mundo vai passar por um dia difícil. E às vezes o meu dia difícil é um dia leve para você. Você fala assim, nossa, mas eu lido de boa, eu lidaria de boa com essa situação, né? Porque as pessoas olham no olhar do Sim. julgamento, tentando resolver a causa do outro, né? Se eu fosse você, eu faria dessa forma, mas você não sou eu não sou a sua história, você não veio de onde eu vim, né? Gera ali um sofrimento muito maior, né? Porque você está sempre no olhar do julgamento do outro e também se auto-julgando, né? Então, se desprender, né, desse lugar de culpa, né, de juiz da própria história ou do que aconteceu, o acolhimento não cabe julgamento, né?
O lugar do acolher é Exatamente. é o lugar do não julgamento. Eu não me julgo, eu não me culpo por aquilo que me aconteceu, mas eu me dou o direito de refletir sobre isso e me encontrar, como você falou, né? Colocar isso na caixinha. Tipo, eu agi assim. Por que que eu agi assim? Talvez porque eu não tinha experiência sobre isso, porque eu não sabia fazer, né, de uma outra forma. Eu vou aprender, e a partir do momento que a gente aprende novas percepções, novos, né, novas questões, novas habilidades na vida, a gente tem a oportunidade de agir diferente, né? Quantas vezes, né, amiga, a gente recebeu uma palavra, uma afronta, e a gente fala assim, nossa, mas eu não tive nem palavra, eu fiquei chocada assim, eu nem soube responder. Mas é Reação na exatamente o hora, que né? acontece. É, a gente fica ali chocada, assim, puxa, eu não tive nem. Eu preciso parar. Aí a gente processa uns minutinhos ou um dia depois e fala assim, nossa, se fosse hoje, se fosse agora, eu já teria uma resposta. Eu ia fazer isso, ia fazer aquilo, porque você processou, Né? né? Quem nunca aqui, né? Nossa, se tivesse acontecido depois de agora, eu já teria uma resposta. Eu já faria totalmente diferente. Por quê? Você se deu o tempo de processar aquela informação e agora você já tem uma reação, já consegue agir, né? E isso é tão Sim, sábio porque é o não agir por impulso, né? Mas tem pessoas que não têm uma consciência ampliada e ela começa a agir nas experiências de que ela tem, né, dos registros cerebrais que às vezes não são tão boas, né? Então começa a agir por um registro ali que está ali por impulso, né? Mas é sair desse lugar de consciência restrita e ampliar, né? Eu não sou responsável pela reação do outro. Se o meu dia tá ruim, o dia tá difícil, porque o outro causou esse dia difícil, né? Eu posso fazer o quê, né? Para melhorar o meu dia, para ser o meu facilitador do meu bem-estar, né? Como que eu posso fazer para eu? O que traz paz para você, se esse dia tá tão ruim, né? uhum, uhum. Procurar ali caminhos, porque nós somos responsáveis, né? Para deixar o nosso dia fácil. Nós somos responsáveis por isso, né? Exatamente. Tem que ter essa autorresponsabilidade. Também não podemos dar esse controle remoto do nosso humor na mão dos outros, né? Ai, o Uhum. fulano me irrita. Ai, que ele que estraga meu dia, né? Então, quan- como seria se nos blindássemos dessa interferência, assim, sabe? Ah, eu sou calma, é só o fulano que me tira a paciência. É, a gente ouve muito isso, né? Né? Não, não, não. Porque a gente está dando um poder ao outro que não deveria dar a ninguém, né? Seria só mesmo nós que deveríamos estar com esse controle, né? Controlezinho remoto de tirar a gente do juízo. Não, não entrego Sim. para ninguém. Vou ser egoísta nesse sentido de não entregar para ninguém. E colocar nossa cabeça aí para pensar, né? Se é o que o outro tá fazendo que tá me incomodando, né? Por que isso? Então, tudo que a gente apela aqui é para essa auto-reflexão, essa a expansão da consciência, para que a cada vez mais você possa ser mais compassiva com você mesmo, né? Com o que está acontecendo com os seus sentimentos. Porque assim, você pode dizer para mim assim, eu, eu sinto uma angústia, ou aquela pessoa realmente me tira do juízo, eu não sei nem, sabe? Você está sentindo. E por mais que você consiga descrever, o que nem sempre é muito comum, eu nunca vou ter a percepção do que você está sentindo. Não é um negócio que dá para, né, comparar e experienciar Mensurar, né? o que Assim, eu você vou pegar. Não é mensurar. palpável, né? Não tem como eu conseguir sentir o que você está sentindo. Por mais que você consiga explicar como se por acaso já tive alguma coisa parecida, talvez seja próximo. Mas se eu nunca senti aquilo, vai ser totalmente em vão ter explicado com tantos detalhes. Então, todas as vezes que a gente sente essas coisas, primeiro que isso vai funcionar, essa autopercepção, esse momento de perceber e de refletir sobre isso, vai funcionar como autoconhecimento para você ganhando ali repertório de como você se comporta em cada situação. E naquela situação que aquela pessoa te tirou do juízo e tal, né, como se diz. Então,
começar a ter essa percepção vai te ajudar a evitar aqueles momentos, então, que realmente te desestabilizam. Porque a gente não precisa se expor a situações que vão, sabe, te desestabilizar. Eu sempre acho que a gente tem sempre escolha. Sempre, por mais que a gente pense que não tem escolha, a gente pode escolher sim, senhora. É, mesmo que não seja uma decisão, eu digo, uma atitude que possa ser naquele instante, você pode escolher e, tipo, se programar para aquilo acontecer em determinado momento, em determinado tempo, né? Eu não estou dizendo que você precisa sair fazendo decisões e escolhas, resolvendo tudo no, sabe? Sim. De ímpeto sem ter pensado muito. Mas podendo fazer essas escolhas e mudar de rota sempre que aquilo está te prejudicando, é o que é esperado de você. Porque a gente tem que sair desse coisa cultural nossa que a gente ainda tá aquela menina boazinha que aceita tudo, para não entrar em encrenca, para não tipo, confrontar, né? Porque a boazinha, ela só aceita, só baixa a cabeça, só aquela encrenqueira é que se posiciona, né? Então, aquelas que não têm esse ímpeto de estar se posicionando, mesmo que a contragosto dos outros, acaba ficando nesse lugar de aceitar situações inaceitáveis até, quando tá muito pesado para ela, quando tá muito ruim sem Sim. saber se posicionar e se expressar, manifestar que aquilo tá lhe fazendo mal e tá lhe sobrecarregando e aquele ambiente não está bom. Então, vem desse lugar de primeiro autopercepção, de autoentendimento de como eu me sinto e o que eu posso começar a fazer em relação a mudar isso que eu estou sentindo e o ambiente que me faz eu me sentir assim, né? Então, você vê que tem um caminho, tem um lugar que você possa se sentir bem. É claro que não são todos os dias que a gente vai se sentir bem, mas pensa que a gente pode produzir momentos em que isso possa ter parte da sua rotina, do seu dia a dia, né? Então, eu preciso, por exemplo, eu acordar um pouco mais cedo antes dos meus filhos para poder me fazer esse aterramento comigo mesma, né? Como vai ser meu dia e tudo mais. E isso acaba sendo um exercício importante para a gente estar mais plena depois, para não ser aquela correria, né? De já acordar filho e tal, vai para lá, para cá. Então, o Sim. quanto é importante a gente ter momentos para nós, para nos acolher. Chega no final do dia, faz essa revisão também, né? O que eu posso liberar? Que a gente já entendeu que a gente tem que liberar a emoção todo dia. O Todo que dia eu tá posso sujando, né? liberar hoje? Todo dia tá sujando, então todo dia, sabe? Às vezes até no trânsito, às vezes eu levo uns sustos assim no trânsito e falo, gente, tem que Sim, fazer liberação emocional hoje. verdade, amiga, verdade. Isso é uma consciência expandida, Então, né, minha amiga? Porque senão a gente fica repetindo padrões, né, que foram nos ensinados, né? Existem padrões familiares, padrões sociais, e a gente precisa voltar à nossa verdadeira identidade, né? Aquilo que nós somos criadas em Deus para sermos, né? Mulheres prósperas, e prosperidade não é só dinheiro, né? Prosperidade é ter paz de espírito, né? É ter equilíbrio sim. mental, físico, né? Para quando esse dia difícil chegar, eu tenha reservas, né? Tipo, se eu não libero a emoção do choque, do medo que eu tive no trânsito hoje, como você falou, e se amanhã me fecharem de novo, eu vou ter mais um acúmulo de medo, de susto. E eu nunca Não é? processo isso. Exato. Chega um momento, né, que você bloqueia e você não consegue mais dar conta, porque o acolhimento ele não foi feito, né? Tipo, aí você para para reflexão, né? O que eu fiz de errado que essa pessoa fez isso comigo? Não, isso é sobre ela, não é sobre mim, né? E aí eu libero, que Sim. onde essa emoção está represada em mim, eu deixo ir, né, minha amiga? Eu deixo fluir, eu deixo ir. Uhum. Isso é autoconhecimento, né?
Eu sei quem eu sou nesse processo da vida, naquilo que me aconteceu, e agora eu vou tomar as minhas próprias decisões, né? É muito difícil não ser influenciado, né? É muito difícil a gente não sofrer influência, porque a todo momento, desde Sim, o nascimento, nós estamos sendo influenciados. Desde a barriga da sim. mamãe tá ali a influência, né? Dos sentimentos da mamãe, da história de vida da mamãe, né? E a gente carrega essa bagagem da vida. Se a gente não tiver consciência disso, esse autoconhecimento, ele nos leva para o caminho do acolhimento, né? Senão você vai vivendo a Isso. vida no ritmo do Zeca Pagodinho, né? Deixando a vida me levar e a vida levar eu. E o que acontecer no caminho vai virando uma bola de neve, né? Exatamente. É Padrões precisam ser sobre isso. quebrados para eu me acolher, né? Eu precisei muito passar por isso, minha amiga. Eu precisei muito. Né? Quantas vezes as mulheres falam assim, mas eu fiquei triste, aí eu fui lá, fiz a unha, arrumei o cabelo, fiquei plena. Só que com o emocional destruído, né? Ou se não, eu tava triste, tá? Eu fui me acolher, tá? Mas essa tristeza tá sempre batendo na minha porta. Mas eu oro, faço minhas orações, tudo, mas essa tristeza tá sempre aqui. Eu já acolhi. Você acolheu o espiritual, agora falta acolher o emocional, a história de vida, Né? de repente um trauma, né? Por isso que a gente fala dos pilares, né? O acolhimento, ele é muito amplo, né? Ele vai vir em fatias para eu olhar, é procurar, né? A gente fala que nós somos caçadoras, né, minha amiga? Caçadoras, né? A gente vai caçando ali na história de Adoro. vida, onde está a raiz profunda dessa dor, né? Mas está acontecendo de novo, mas está repetindo esse padrão. Eu estou sentindo tudo de novo, né? As mulheres falam isso pra gente. Mas eu sinto, eu estou sentindo, e o sentir é dela. Não cabe a nós julgarmos. Vamos olhar junto para essa história, né? Identificar onde foi, né, que esse vidro quebrou, que está aí estraçalhado, te ferindo tanto até hoje. De repente é algo lá da infância que está ali, né, Sim. precisando ser acolhido hoje na vida adulta. E para acontecer isso, precisa fazer sentido para você, né? Como a Carol falou, eu fui uma criança que ser forte para mim era não chorar. Então eu negava o choro negado, né? Ela nunca liberava essa emoção, ela não tinha repertório para acolhimento, né? Ela não estava num ambiente acolhido. Como que eu posso falar isso, minha amiga? O ambiente não era Acolhedor. favorável para ela chorar, né? Sendo que o choro não é Uhum, fraqueza, o choro ele é libertador. Ele é uma vazão do nosso uhum. corpo. Todos nós precisamos, né, Sim. de um choro, né? Uns vão chorar mais, outros vão chorar menos, mas o choro faz parte do ser humano, né? Né? Eu gosto muito das histórias bíblicas que fala que até Jesus chorou, né? Então, é um E lugar que nos você? coloca o que não é nosso, né? Não é nosso. Exato. É verdade. E você, mulher que está aí nos ouvindo, quando foi a última vez que você se acolheu? Sim. Pergunta, pergunta sincera, não é retórica, não. É, É, gente. E para vocês olhar já para dentro. perceberam, o quanto é importante fazer esse acolhimento? Já perceberam o quanto, né, que a gente precisa? Porque, gente, que você seja colo primeiro para você mesmo, do que esperar, porque muitas vezes a expectativa de que alguém perceba que eu não estou bem, de que alguém venha me acolher, essa expectativa te machuca mais ainda, porque Sim, você fica meio de pirraça, né? Tipo, vou ficar de cara feia para ver se alguém nota. É, então, e aquilo acaba te machucando mais ainda. Então, que seja você a primeira pessoa a se acolher e se dar esse colo que você quer. E escreva, sabe? Escreva, vá para um lugar gostoso de contemplação e tenha esse momento com você e não fica esperando que alguém venha te sacudir e falar, ai, tá tudo bem, sabe? Porque às vezes não vem. E se a gente se coloca nesse lugar de espera, a gente sofre muito mais, porque se invalida a própria força, invalida a própria condição de sair desse lugar de dor. Também não pode. Não podemos ficar nesse lugar, não.
É aprender, né, minha amiga? É o caminho do aprendizado, né? E o caminho se faz caminhando, né? Se eu acolho hoje algo que me doeu, eu vou treinar o meu cérebro para me acolher em outros acontecimentos da minha vida, né? De repente, a passagem por um luto, o desemprego, né? O ninho vazio, tô falando aqui de mim, né? O ninho vazio, os filhos começam a preparar as malas para irem. Como que a gente vai ficar, né? A gente precisa acolher, né? Assim, poxa, eu cumpri meu papel de colo, eu cumpri ali minha fase, né, das madrugadas. Agora eu tenho que olhar para o meu olhar até de descanso, né? Eu não preciso nem acordar mais de madrugada, né? Que graças a Deus que elas conseguem andar com as próprias pernas, né? Pensar positivo também, né, amiga? Trabalhar essa mente no positivo, né? Senão a gente fica, Sim, ó céus, ó terra, ninguém me ama, meus filhos foram total. embora, né? Ou se você perde o emprego, fala, puxa, que profissional que eu sou, ninguém vai me querer, me mandar embora, porque eu não presto mesmo. Você começa a se colocar em um lugar que realmente ninguém vai te validar, porque nem você se valida, né? É Ela verdade. foi mandada embora. Ah, eu tenho potencial para uma empresa ainda melhor, né? Vamos trabalhar esse acolhimento aí? Vamos olhar para essa história? O que que eu tenho aqui que eu posso melhorar? E outro ambiente pode me acolher, mas eu me acolho primeiro, né? Para um potencial ainda mais alto, né? A gente precisa olhar para essas questões da vida, né? A cada dia. Como você falou, né, minha amiga? É no despertar, é o acordar, né? Ao acordar, você abrir os olhos e você fala para você mesmo, né? Fala, poxa, o que esse dia me reserva? Que seja um dia bom, né? A gente começar a trazer palavras positivas, Sim, já afirmativas para o nosso profetiza logo dia, cedo, né? né? Sim, E ainda assim, se acontecer é algum destroço no importante. caminho, o nosso cérebro já está com a mensagem boa, né? Nossa, ainda que aconteça Uhum. algo de ruim, é capaz que eu sou capaz de passar por isso, né? Sim, Eu exatamente. tenho, né, essa fortaleza dentro de mim, tudo o que eu preciso se encontra dentro de mim. Eu preciso só acessar a coragem, né, a sabedoria, Exatamente. o discernimento, o Porque se equilíbrio. deixar a mente solta, ela leva a gente para o lado negativo. Então, tipo, acordei atrasada, meu Deus, vai dar tudo errado hoje. Você já profetizou que vai dar tudo errado. Então, Vai. tomar bastante cuidado com essas palavras, com as palavras e atenção mesmo, porque senão você leva a sua mente para esses episódios serem negativos, né? E a gente está falando muito em acolhimento, né, amiga? Em se acolher. E parece bobagem, assim, mas existem gestos que podem ser de autoacolhimento, né? E por mais que você fale assim, não, que bobagem, né? Meu Deus, vou fazer isso. Não, mas dá um crédito, como diz, dá um direito de dúvida, né? Testa e experimenta e vê como funciona para você, né? Sim. Quando a gente pega e coloca, né, a mãozinha aqui, né, no peito, já dá um quentinho. Pode fazer essa respiração e sentir, né, o ar que entra e dá aquela expandida no peito, né? Quando a gente pega e dá aquele abraço mesmo, né? Dá aquela Sim. sentida, fica ali uns 30 segundinhos gostosinho, sabe? São gestos que mas que besteira, é só eu comigo mesma. Sim, mas ainda assim é gostosinho. Experimenta, testa. E o balancinho. Não é à toa que a gente gosta de balancinho. Faz uma balançadinha. Não é à Maravilhoso. toa, sabe? A gente veio daquele movimento que dentro da barriga da nossa mãe, a gente sentia aquele balancinho, né? O diafragma dela levantava e subia, abaixava e a gente lá no balanço vertical também. E é Bom. gostosinho, experimenta fazer esse movimento também aí com você. Ai, que delícia seria poder abraçar alguém. Seria, mas na ausência dele, se Sim. abrace, né? Na ausência desse abraço trocado, faça isso por você. Ofereça esse tempo para você, em que você possa fazer esse autoacolhimento até para aumentar mesmo esse autoamor, né? Esse autocompaixão, para a gente se olhar com menos crítica, com menos cobrança,
porque a gente não vai chegar na perfeição, né? A gente não vai chegar nessa excelência tanta que a gente se cobra, e que se não tiver perfeito a gente não é digna de estar fazendo. Então, vamos descer desse lugar de autocrítica, de autocobrança tão exacerbada que te castiga tanto e te maltrata além do que qualquer um seria capaz de fazer com você. Então, por favor, é um apelo que eu faço para vocês hoje. Hoje é 12/11 de 2025. Daqui a 7 dias é aniversário da minha primogênita, 20 aninhos. Parece que foi ontem que nasceu. Que linda. O tempo passa, né? Voa rápido Passa demais. muito rápido. Precisamos acolher as fases, né, amiga? Que linda. Não é? Exatamente. Amiga, nós já estamos direcionando aqui para 1 hora. Nós fala, né? Opa! Amiga, se der corda, a gente vai, né? Amiga, maravilhoso estar aqui com você. Acho que a gente aqui conseguiu fechar, né, o propósito dessa live, né? É a gente trazer essa consciência, você trouxe aí, né, possibilidades de como a gente pode acolher, né? Cada um no seu cantinho, se desvendar aí sair dos padrões aprendidos, né? Eu tô fazendo aqui uma retrospectiva, né, do que a gente já falou, Sim, faça. né? Os pilares, né, que é o físico, o emocional e o espiritual, tem pilares na vida, então a vida precisa de acolher todos os pilares, não só uma parte só, senão vai ficar desfalcado, vai sofrer do mesmo jeito, né? E parar, né? Parar. O acolhimento que requer pausa, né? Você precisa parar, né? Quando o seu carro dá problema, amiga, o que você faz? Você não tem que parar e levar lá para fazer revisão na mecânica, né? A gente não precisa esperar que o corpo pare para a gente se acolher, né? Vamos fazer uma manutenção preventiva na nossa saúde emocional, na nossa saúde física, na nossa saúde, né, espiritual. Então, eu sugiro aqui para a gente encerrar, amiga, que quem for assistir posteriormente, quem está aqui com a gente até aqui agora, né, que faça pausas restaurativas, né? Pausas, né? A vida requer pausa. A gente não esperou 9 meses. Quem nasceu aqui a termo, que a gente fala, né, que é no período normal de uma gestação, tem gente que nasceu prematuro, nasceu antes do tempo, mas deu tudo certo do mesmo jeito, graças a Deus por isso. Faça pequenas pausas, né? Olha para a natureza. Uma árvore, dificilmente você vai encontrar uma árvore que vai frutificar o ano inteiro, né? Existe o dia do outono, do inverno. O acolhimento é isso, né? Dê pausas, pausas. Você não é produtivo todo o tempo. Respira fundo. Tenta se acolher. Se hoje não foi tão bom, amanhã pode ser o seu dia master, né? Hoje a pausa vai ser a restauração da sua força para o futuro, né? O dia que você quer amanhã, né? Vem do plantio de hoje. E gratidão a Deus, amiga, pela sua vida, mais um dia. Tenho certeza, amiga, se você não estivesse aqui do meu lado me incentivando, eu não estaria na live por aqui hoje. Mas, então, eu sou grata mas você a Deus não pela falou, sua vida. você não falou os seus pontos que você usa aí para se autocolher. Para eu me acolher? Então, antes eu não me acolhia. Antes eu não me acolhia, né? Eu não tinha essa consciência. Nos últimos anos que eu fui estudar os cuidados integrativos, aí eu aprendi que eu posso me acolher através da respiração. Então, eu me acolho muito no banho. A minha filha esse dia falou assim, mãe, você tá tomando 3 banhos? Eu falei, então, cada vez que eu vou pro chuveiro, eu tô me acolhendo. Eu faço movimento corporal, né? Eu faço movimentos com o corpo, que eu não fazia. Eu não fazia antes, eu tinha muito estigma com movimento com o corpo, por crenças limitantes, então eu faço movimento corporal. Eu escuto música, uma boa música, um louvor, nossa, me leva para outra dimensão. Então eu uso muito a técnica de respiração, o banho e a música. São os meus pilares aqui, viu? Maravilhosa, maravilhosa. Tá vendo só? Muito, muito obrigada a vocês, preciosos, que estiveram aqui com a gente, que entraram aqui um pouquinho na live, ouviram tudo, mas quem não assistiu tudo também vamos possibilitar aí a gravação, se Deus ajudar, e o Instagram também. Se Deus quiser, porque a live da semana passada, a gente ficou impossibilitada de postar, porque não deu as engrenagens do Instagram, não sei o que aconteceu, fomos sabotados, amiga. Não entrou, mas se Deus quiser, tudo aqui a gente vai fazer o possível para que consigamos baixar lá, né, anexar no nosso feed. E você, se tiver alguma dúvida, que assistiu ou que vai assistir posteriormente,
pode nos chamar, né, amiga? A gente está aqui. Vamos seguir Sim, agora com uma sala de acolhimento. Todos vocês serão muito daqui a pouquinho. bem-vindos por lá. Esses encontros acontecem todas as quintas-feiras. A gente estamos em horário novo, né? Sim. Logo após a live, a gente vai entrar em acolhimento. E é um prazer ter você com a gente. A gente acredita muito, né, amiga, nessa força, né, da união, do acolhimento, do parar para a gente escutar outros. E nesse processo, eu não canso de dizer que eu também sou curada, sabe? A minha cura continua, o processo é contínuo, Sim, porque é como você sim. falou, todos os dias a gente está precisando de Total. limpar o que foi sujo, né, no dia anterior que sobrou resíduo. Então, esses encontros são purificadores para mim. Então, eu convido você, com certeza a gente vai fazer uma partilha linda de deixar e levar também, né? A gente sempre leva algo de alguém ou deixar algo de nosso com alguém, né? Então, a sala de acolhimento é o lugar de escuta, onde a gente escuta sem julgamento. Então, é isso, né, minha amiga? Partiu para o acolhimento? Partiu. Um beijo, Gratidão, amiga. viu? Deus abençoe sua Gratidão. vida. Até semana que vem, se Deus Assim, quiser, aqui, o pessoal que nos acompanha. Um forte abraço. beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.